Excelentíssimo senhor doutor ministro Luiz Fux, presidente do Egrégio Supremo Tribunal Federal, na pessoa de quem cumprimento o ministro relator e os demais ministros e ministras, Samara Pataxó, em nome de quem cumprimento todos os povos indígenas do Brasil e os colegas advogados e advogadas, serventuários da Justiça e demais ouvintes que nos acompanham pelas redes sociais, boa tarde. As terras indígenas são fundamentais, não apenas para os mais de 300 povos que nelas habitam, mas também para toda a humanidade. Elas são as áreas mais ambientalmente conservadas do país. Cerca de 98% da área total das terras indígenas está preservada. Mais carbono é armazenado nas terras indígenas amazônicas do que o encontrado em todas as florestas das repúblicas democráticas do Congo ou da Indonésia, dois outros países com grandes porções de florestas tropicais. Notavelmente, trata-se de uma quantidade de carbono suficiente para alterar irreversivelmente os regimes climáticos e de chuvas, e isso em escala continental. Mas, infelizmente, senhores ministros, ainda é comum ouvir que existe, abre aspas, muita terra para pouco índio, fecha aspas. O bordão, impregnado de preconceito e também de racismo, não condiz com a realidade. Sobre isso, trago alguns dados. Existem hoje 225 mil hectares oficialmente reconhecidos para os Guarani em Mato Grosso do Sul. Dados do IBGE de 2010 informam que nessas terras indígenas a densidade habitacional é de 27,2, ou seja, 4 vezes maior que a do estado, que possui 6,8 habitantes por quilômetros quadrados. Além disso, não há falta de terras no país. Há cerca de 51 milhões de hectares de terras públicas sem destinação, só da Amazônia Legal. Isso equivale a 2 vezes o estado de São Paulo, extensão suficiente para resolver todo e qualquer impasse relativo à expansão do agronegócio e garantir segurança jurídica na realocação de pessoas que estão dentro de terras indígenas. Sobre a extensão das terras indígenas no território nacional, destacamos que 98% das terras indígenas está na Amazônia Legal. Fora da Amazônia, as terras ocupam apenas 0,6% do território nacional. E é onde está a maior demanda por demarcações. No Rio Grande do Sul, por exemplo, as terras indígenas equivalem a 0,4% do estado. Em Mato Grosso do Sul, a 2,4%. Precisamos lembrar, senhores ministros, que o Brasil possui áreas de pastagens que ocupam 21% do território nacional, constituindo a maior classe de uso e cobertura da terra no país. 11% dessas pastagens estão com indícios de degradação. As pastagens degradadas correspondem a dimensões muito próximas do conjunto de terras indígenas, que totaliza cerca de 13% do território nacional. E a recuperação dessas áreas possibilitaria a melhoria da produtividade agrícola e agropecuária, sem necessidade de avanço sobre as terras indígenas. Senhores ministros, 21% do território nacional é ocupado por pastagens e querem nos fazer crer que 13% do território nacional não podem ser ocupados por mais de 500 mil pessoas, por mais de 300 povos indígenas. Eu lhes convido a refletir. Boi vale mais do que gente? Também, senhores ministros, não podemos dizer que as terras indígenas prejudicam ou inviabilizam a produção de alimentos e commodities. Entre 2000 e 2014, a produtividade agrícola no país aumentou 41%, ao mesmo tempo em que 440 terras indígenas foram homologadas, declaradas ou identificadas. Não há, portanto, muita terra para pouco índio. Há espaço para todos, inclusive para as justas demarcações. E não se trata, é bom frisar, de demarcar Copacabana. Não há qualquer reivindicação ou processo de demarcação aberto para Copacabana ou Morumbi. A tese do marco temporal, senhores ministros, é alegada hoje em todos os processos judiciais em que se discute demarcação,
Eu atuo em vários casos, inclusive naqueles casos onde os indígenas estavam na área em 88. Por quê? Por que alega o marco temporal em todos os casos, inclusive onde eles estavam? Porque ninguém faz uma prova de fatos que aconteceram há mais de 32 anos, quando a prova da ocupação em data certa sequer era pensada. Quem entre nós aqui guardou uma prova de onde estava em 5 de outubro de 88? Sobre uma suposta jurisprudência consolidada no caso Raposa Serra do Sol, devemos relembrar que desde 2010, ou seja, há 11 anos, há clareza solar sobre a inexistência de jurisprudência consolidada. A CNA pediu em 2010 a edição de uma súmula vinculante, de número 49. Doutora Juliana, o seu tempo se esgotou. Pode concluir. Finalizando. E a Comissão de Jurisprudência rejeitou isso porque a questão estava em franco processo de definição. Por fim, senhores ministros, só teremos segurança jurídica com o cumprimento da Constituição. Não cabe ao Congresso legislar contra a Constituição. Se a gente admitir isso, o que a gente vai admitir? Uma legislação sobre intervenção armada, sobre organizações com fins paramilitares? É essencial que o STF cumpra a sua função contra-majoritária e a sua mais alta missão institucional. A tutela dos direitos fundamentais e a guarda da Constituição. Muito obrigada, senhores ministros.